Sejam bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem com você? Eu espero que sim. A gente está aqui gravando, falando com vocês aqui no meio desse final de semana. A gente não teve muito tempo de aparecer esses últimos dias ao vivo, como vocês devem ter percebido, mas isso é normal. A vida aqui no Off Game é bem corrida mesmo e acontece da gente não aparecer alguns dias ao vivo, mas estamos aqui gravando para vocês mais um videozinho e mais um quadrinho aqui do Off Game. Este é o nosso quadrinho Você Sabia? O Você Sabia, ele vai trazer para vocês curiosidades de jogadores de esportes, de campeonatos e de eventos específicos e também curiosidades sobre a nossa área, a área de apostas e trading esportivo. E no nosso primeiro quadrinho, no nosso primeiro Você Sabia, a gente vai conversar pela, vamos dar aqui o primeiro de alguns exemplos da história do nosso próprio mercado, do próprio trading, da própria aposta. A gente vai falar um pouquinho sobre o nosso passado e se o nosso passado era tão ruim ou bom assim, e como é que ele é visto hoje em dia. Então, a primeira coisa, o nosso primeiro Você Sabia vai ser sobre o LTD, o famoso, polêmico LTD. E provavelmente, para quem é mais novo no mercado, para quem não tem tanta experiência, ou chegou há pouco tempo, ou nunca fez um LTD, ou tem uma visão um pouco enviesada do LTD, e na maioria das vezes é uma visão dizendo que ele é ruim, ou simplesmente é crítico sem saber por quê, ou então sem nem saber o porquê ele era tão usado e tão aplicado. Durante esses Você Sabias que a gente vai fazendo aqui para vocês, eu vou contar para vocês um pouco da história do mercado, um pouco do que era feito com muita frequência e muito sucesso, e que hoje ou não é tão, não é mais feito, ou é feito com pouca frequência, ou com nem tanto sucesso assim. E o LTD, o que foi o famosíssimo LTD? O LTD era uma operação, uma abordagem feita no mercado contra o próprio nome diz, né? L de lei, contra o mercado de empate no primeiro tempo, no mercado de match odds FT. Essa entrada consistia em que, em qualquer uma das duas equipes fazer um gol. Há um bom tempo atrás. Esse mercado era extremamente rentável, por quê? E é importante de falar porque a gente também mostra como o mercado evolui à medida que o tempo passa. Há muito tempo atrás, quando você fazia esse tipo de abordagem e logo depois da sua abordagem acontecia um gol, independente desse gol ser do time favorito ou do time zebra, acontecia no mercado uma, uma oscilação de odd muito grande e você acabava tendo ótimos resultados com essa operação. À medida que o tempo passou, obviamente o mercado foi melhorando, foi se ajustando a isso, e hoje já não é dessa maneira que as coisas funcionam. O que não quer dizer que ainda a oscilação não exista, apesar de tudo. Também era praxe desse mercado fechar a posição assim que o primeiro tempo terminasse, na maioria das vezes. Claro, vocês vão encontrar derivações disso. Um que fechava um pouquinho antes, um que fechava um pouquinho depois, mas via de regra, a maioria fechava sempre no intervalo. Como eu disse, quando a gente fala sobre o LTD, hoje muita gente olha ele com o nariz torto e tal. Mas o LTD, para você que está começando, para você que está chegando no mercado agora, para você que está
fazendo outras abordagens, outras operações, outras técnicas, saiba que apesar de talvez você ter uma visão negativa do LTD, ele foi muito importante para que você tivesse no mercado hoje. Porque o LTD, ele tem uma função histórica muito importante. Qual a função, CX? Ele foi um dos responsáveis pelo mercado existir hoje, ter melhorado, ter evoluído, ter mantido pessoas, ter dado para você a oportunidade de conhecer o mercado e pessoas que provavelmente hoje não fazem mais essa abordagem, mas que passaram por essa abordagem alguma vez na vida, que chegaram até hoje, que hoje ajudam a desenvolver o seu dia a dia. O LTD, ele pode ser mal visto, ele pode ter uma impressão negativa pela maior parte do mercado, mas ele tem sim uma função histórica e importante na evolução dos mercados, na evolução dos traders, na evolução de tudo o que envolve o nosso dia a dia. Então, muito respeito, apesar das visões negativas, tentem olhar para o LTD com respeito, porque lá atrás, foi uma das primeiras maneiras de se abordar o mercado, que as pessoas conheciam, que as pessoas aprenderam, que as pessoas usaram por muito tempo. E que também foi o responsável pela evolução e ajuste das pessoas dentro do mercado, para o mercado chegar com essa carinha que vocês veem hoje, que vocês trabalham hoje. Mas aqui fica sempre uma pergunta interessante. Será que lá atrás, mesmo depois de todos os ajustes, será que estava todo mundo tão errado assim? Será que era tão horrível? Será que eu tenho que ter uma visão tão negativa assim do LTD? Bom, nós aqui no Off Game, a gente fez uma pequena pesquisinha, uma brincadeira quase. Pegamos este mesmo LTD e fomos à Premier League, numa das primeiras rodadas da Premier League, e aplicamos este LTD na Premier League. E, acreditem vocês ou não, o resultado foi espetacularmente positivo. Veja só que mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de, de uma visão tão negativa, mesmo assim, ele continuou, pelo menos nessa rodada específica que a gente olhou ele na Premier League, ele foi bem lucrativo. Quer dizer que ele é a grande solução de todo mundo e todos devem fazer LTD, porque LTD. Não, ele não é, não voltou à moda do LTD, nada disso. Ele não necessariamente vai te dar o lucro que você gostaria. Você provavelmente não está preparado, nem estudou e nem tem conhecimento suficiente para aplicar o LTD como ele deve ser aplicado, mas fica a curiosidade da aplicação dele depois de tantos anos numa liga tão grande como é a Premier League. Vejam que o LTD ainda consegue tirar um lucrinho de alguns lugares algumas vezes. Mas fica aí a pergunta para você. Primeiro, você conhecia o LTD? Já usou alguma vez na sua vida? Já aplicou ele alguma vez? Só tem notícias ruins sobre ele? Já usou o LTD para fazer uma piadinha de mau gosto? Qual é a sua relação com esta, que é uma das primeiras abordagens usadas no mercado e que merece de todos nós o seu respeito, porque ajudou muitas pessoas em um momento em que o mercado ele era ajustado para este tipo de abordagem. Hoje, com a evolução, claro que não, ou não, na maioria das vezes, mas ele teve a sua função importante na história e ele merece sim ser mencionado como uma coisa boa e uma coisa que nos trouxe até os dias de hoje com as técnicas e as operações mais modernas que a gente usa. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje, meus queridos, uma curiosidadezinha
sobre um pouco da história do trading, um pouco da história evolutiva do mercado, desde lá dos primórdios, desde lá da turminha do LTD. E você? Será que você anda fazendo LTD hoje em dia e nem sabe que ele é tão jurássico assim? Mas veja só, uma coisa jurássica não necessariamente é uma coisa ruim. É isso, meus queridos. Um pouquinho de história, um pouquinho de história do mercado evolutivo nosso, da nossa própria história, do nosso próprio dia a dia. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Bem-vindos ao Off Game. Você sabia? E a gente se vê aqui em breve, numa próxima oportunidade.